Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma quinta-feira especial, uma quinta-feira onde nós podemos estar parando todos os nossos afazeres para estar compartilhando a palavra de Deus. Um momento inspirativo, um momento de comunhão, um momento onde nós vamos estar nos relacionando com Deus. E para mim é um motivo de gratidão poder estar entrando na tua casa, estar compartilhando com você a palavra de Deus nessa noite tão especial. Uma noite especial porque nós podemos celebrar com alegria. Eu quero estar orando com você, pedindo a proteção divina sobre a tua vida, sobre a tua família, para depois a gente poder compartilhar algo mais profundo desse relacionamento de Deus com a sua criatura, o ser humano. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós nos alegramos nesta noite. Uma noite especial onde podemos parar todas as demais coisas para compartilhar o Teu amor. O Teu amor é grande, o Teu amor é poderoso, o Teu amor é infinito nas nossas vidas. Queremos nos alegrar e dizer muito obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és quem tem o controle de todas as coisas. E nós nos submetemos à Tua autoridade, uma autoridade que vem do Senhor. Continua conosco. É o desejo do meu coração para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, como é bom a gente poder parar as demais coisas e compartilhar esse amor tão generoso de Deus. Eu não posso esquecer de mandar o abraço da live para minhas netas. Quando eu mando o abraço da live para minhas netas, eu também estou te abraçando. Mesmo à distância, sinta-se abraçado. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar de uma forma tão carinhosa que você perca todas as tuas forças. Nesta noite especial, hoje para mim é um dia muito diferente. Nós não estamos na nossa casa, nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso. Viemos aqui para no próximo sábado estar celebrando um casamento. Casamento é algo especial. Nós vivemos num mundo, onde a família vive vários conflitos e as pessoas não pensam mais em ter esse relacionamento e casar. E nós estamos aqui a muitos quilômetros de distância, ou milhares de quilômetros de distância da nossa querida Papanduva, para poder celebrar esse momento especial. E que Deus abençoe você também possa querer ter esse momento na tua vida, se você ainda não fez. Eu quero estar compartilhando com você como uma família pode vencer seus conflitos no mundo de hoje. Como que uma família pode vencer? Quando estudamos as famílias da Bíblia, nós observamos que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas, situações difíceis, conflitos muito grandes. Quando você olha lá no livro de Gênesis, a primeira família que a Bíblia relata, os filhos de Adão e Eva, eles tiveram conflitos. Surgiu uma crise entre seus filhos, chamado Caim e Abel. Qual foi o motivo da crise na família? O motivo da crise foi que Caim começou a encher seu coração com ciúme, com inveja. Ciúme e inveja são sentimentos devastadores, ou posso dizer, profundamente destrutivos. Sentimentos que roubam a alegria, que roubam o domínio próprio, destroem a mansidão. E nós temos que ter esse cuidado na nossa casa, na nossa família, que a inveja, o ciúme não possa prevalecer dentro do nosso lar. A segunda família que eu vejo também lá no livro de Gênesis é a família de Jacó. Houve um sério problema de relacionamento entre seus filhos. José era o objeto de ciúme, de inveja dos seus irmãos. Seus irmãos rejeitaram José, porque consideravam ele como um sonhador. Se revoltaram contra seu pai, porque José era o filho predileto do seu pai. E isso causou inveja, ciúme. Amados, nós não podemos ter um filho predileto. Os filhos são bênção do Senhor. Todos os filhos são iguais.
Indiferente da situação, da idade, os nossos filhos são herança do Senhor. Por isso que nós temos que aprender a caminhar de uma forma totalmente diferente. E José era aquele filho preferido que os seus irmãos acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. E chegando e contando para o seu pai que ele havia morrido. Trouxeram suas roupas manchadas de sangue, que eles mataram uma presa e sujaram com aquele sangue e levaram para o seu pai. Seu pai já estava com dificuldade de visão e realmente achou que isso tinha acontecido. Quando eu olho também para a família de Abraão, né, houve um grave conflito entre Sara e uma serva chamada Agar. Né? Deus havia prometido a Sara um filho. Sara não esperou o cumprimento da promessa de Deus e pede para que Abraão tenha um filho com a sua serva. No domingo, se você assistiu a nossa live, eu falei sobre justamente Ana, né? Ana e Penina, também que tiveram esse mesmo conflito. Ana esperou no Senhor, mas seu esposo não esperou e teve uma concubina da qual ele teve filhos, que foi chamada essa esposa de Penina, e foi desastroso. E Deus deu para Ana um filho chamado Samuel, um filho abençoado por Deus. E a mesma coisa aconteceu na vida de Sara e Agar. Né? Sara se precipitou. Ela achou que ela podia fazer a parte de Deus. Ela podia dar um jeito na promessa de Deus porque estava demorando. Seu marido e ela já eram velhos. Ela achou, não, Deus fez uma promessa, mas não vai cumprir, porque nós estamos avançados de idade. Mas quando Deus promete, amados, Ele vai até o fim. Ele move montanhas, Ele move mares para fazer com que você seja abençoado. E a precipitação, né, de Sara, ela gera mais tarde uma insegurança e ciúme no coração contra a sua serva. E Sara ordena a Abraão que mande ela embora com seu filho. E hoje, essa guerra que existe lá no Oriente Médio ainda, né, é a guerra dos dois irmãos. É Jacó, né, e Ismael. Então existe essa guerra, essa turbulência, esse conflito. Por quê? Porque não souberam viver uma vida séria. Ismael não era o filho da promessa e Isaac, o filho da promessa. Ainda hoje no Oriente Médio existem esses conflitos, sobrando para todo mundo. Né? Eu já falei da família de Ana, né? Ana era muito humilhada por não ter filhos. Ana era uma pessoa rejeitada, ela ficou triste, ela tinha um sentimento abatido. Mas assim mesmo seu esposo amava. Indiferente que ela não pudesse dar um filho, ele amava pelo que ela era. Mas quando ela entendeu e compreendeu que Deus ouviria seu clamor, e ela foi perseverante e Deus o abençoou. Eu quero estar falando hoje sobre o primeiro modelo de família. É aquela família que a Bíblia nos traz, né? A família firmada na rocha. Se você tiver a tua Bíblia aí, você pode abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, que a palavra de Deus vai falar assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Essa é a primeira casa que eu quero compartilhar com você essa noite, né? Edificou a sua casa sobre a rocha, né? Quando a gente fala em rocha, né, o que isso significa? A rocha, a casa firmada na rocha, é o primeiro modelo de família bíblica, aquela que está bem fixada. Mas o que simboliza a rocha? Quando a gente para pensar, o símbolo da rocha, ela é resistência, é durabilidade, é persistência, firmeza, estabilidade.
O projeto de Deus para as nossas famílias é que a gente possa ter uma família com qualidade da rocha, uma família que tenha estabilidade, uma família que tenha firmeza, uma família que seja persistente. E se essa família for persistente, será uma família duradoura. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente possa realmente firmar a nossa família. Para a nossa família ter essas qualidades da rocha, nós precisamos firmá-la em Cristo. Esse é o propósito de Deus. Ele não mandou Cristo à toa no mundo, não. Ele mandou porque nós precisávamos dessa edificação. Nós precisamos, amados, colocar Jesus no centro das nossas decisões. Não existe uma família que seja realmente abençoada, bem-aventurada, se não colocar Cristo no meio das crises, nos momentos mais difíceis. Deus está intervindo e trabalhando para que a gente possa viver dia após dia o sobrenatural de Cristo. A Margarete sempre diz, né? Não existe uma família de comercial de margarina. Aquela família que levanta, estão todos postos na mesa pela manhã, todo mundo bonitinho, todo mundo ajeitado. A gente que tem filhos, a gente sabe que são todos diferentes. Um está no banheiro, outro está batendo na porta, outro está dizendo, está pronto o café porque eu já estou atrasado. É assim que funciona uma família. Mas nós temos uma unidade, nós temos uma ligação com Cristo, para que a gente possa realmente entender, né, que o casamento, muitas pessoas não têm um casamento duradouro porque não aprendem a resistir. Né? Por quê? Talvez não estão firmados na rocha que é Cristo. Palavra de Deus lá em Deuteronômio, né, capítulo 32, né, depois você pode estar lendo, versículo 3 e 4, ela fala, daí a grandeza do nosso Deus, Ele é rocha, cuja obra é perfeita. Essa grandeza do nosso Deus, por quê? Porque Ele é a rocha e a obra perfeita está nele. Encontramos muitas mais informações em Mateus 25, quando diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque realmente estava edificada na rocha. A nossa família, a ser expostas aos ventos, às tempestades, às enchentes, ela sofre. As turbulências do dia a dia é como aquela casa que enfrenta dificuldades. Mas quando nós temos Cristo como fidelidade, o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus não foi a natureza, os luminares, os firmamentos. Ele criou tudo isso, mas o projeto que ele colocou à mão foi realmente a família. A gente vê lá no livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo e primeiro versículo, ele falando, né, dando ordem para que as coisas fossem feitas. Mas quando nós chegamos no versículo 26 de Gênesis 1, a gente vê Deus falando, agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz que ele pegou o pó da terra e fez o homem do pó. Deus colocando as suas mãos naquilo que se tornou precioso. Deus colocou as mãos naquilo que ele achou que seria maravilhoso. Esta família terá momentos assim mesmo de crise, de angústia, até dor, mas ela ficará firme, ela será inabalável, porque o Senhor Deus é que está no comando dessa família. Uma família firmada na rocha, ela é sólida, ela é imbatível. Não que ela não vai sofrer turbulências. Vai passar dificuldades? Vai, mas ela não será devastada, porque Deus se faz presente na vida dessa família, na vida dessa casa. Amados, olhando hoje na realidade de muitas famílias, de suas casas, de seus filhos, de seus relacionamentos, né, que existem em cada casa, em cada lar, do ambiente de convivência de que cada casa tem, você pode concluir que sua família está firmada na rocha? Olhando para dentro da tua casa, olhando para dentro de você, será que realmente a tua família está edificada nessa rocha?
ou simplesmente ela está sobre uma base que está pronta para desmoronar? A palavra de Deus diz lá no Salmo 127:1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Foi esse texto que nós usamos na terça-feira, né? Para ministrar sobre família. Na nossa live de terça-feira nós usamos esse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O outro modelo que eu vejo aqui na palavra de Deus ainda está no versículos 26 e 27 do livro de Mateus, quando diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. A casa que não está edificada na rocha, né? O que acontece? Ela é vulnerável. Eu creio que todo mundo, talvez não conheça, mas já ouviu falar de uma torre que existe, uma torre muito famosa lá na Itália, chamada Torre de Pisa, né? Essa torre ela foi construída sobre um solo instável. E depois de pronta, ela começou a ruir, ela começou a ceder, até quase o ponto de cair. Tiveram que fazer um reparo para que ela não entortasse mais. Existem muitas casas também que estão constituídas sobre um solo instável, como areia. E por isso, essas famílias acabam sendo inclinadas, acabam perdendo a força, perdendo esse momento especial. Essas famílias acabam perdendo essa solidez. No versículo 26 ele diz: edificou a sua casa sobre areia. Qual é o símbolo da areia? A areia é um símbolo de incerteza, de inconstância, da instabilidade. Nós estamos aqui em Cuiabá e o meu cunhado, ele falou, eu fiz uma fossa aqui na frente da casa e eu cavei essa fossa somente com a pá. Eu cavei por quê? Porque é um solo arenoso, é um solo que eu consegui cavando só com a pá. Fui cavando, cavei quase 2 metros de profundidade, aí começou uma terra mais firme, um solo instável. Como está a tua família? Será que a tua família também está num solo instável? Será que a tua família está nesse profundo poço? Quando a gente olha para a Bíblia também, nós vemos a história da família de Jó. A família de Jó estava destruída, estava no fundo do poço, nas profundezas da angústia. Mas Jó, ele ergueu as mãos para o céu e pediu a sua morte. Mas Deus o poupou. Por quê? Porque ele estava sofrendo. Mas não teve. E ele falou num momento, nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Mas ele entendeu que no final de toda a sua luta, de toda a sua batalha, ele fala um texto muito legal que ele diz, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de sentir. Amado, se você quer ter uma família estável, firmada não na areia, mas sim na rocha, você tem que aprender a entender que Deus está contigo. Mesmo que você possa viver como Jó viveu, cheio de doenças, de feridas, perdendo filhos, a esposa dele falando em todo o tempo, amaldiçoe teu Deus, os amigos julgando, falando qual é o teu pecado, você está passando tudo isso porque você errou? Mas não foi isso. Foi porque realmente Deus estava tratando, Deus estava trabalhando na vida dele. Deus curou ele de todas as suas enfermidades e ele viveu mais 140 anos e viu a sua descendência ser prolongada na terra, porque confiou na palavra de Deus. Deus restaurou os filhos, Deus restaurou o seu casamento. Aquela mulher amarga, aquela mulher revoltada, ela foi curada por Deus.
E eles tiveram uma linda história de amor. Deus completou tudo aquilo que havia sido roubado, seus filhos que tinham sido mortos, a sua colheita que tinha sido devorada, seus animais que tinham sido mortos. Deus restaurou tudo. Por quê? Porque ele estava edificado na rocha. Enfrentou dificuldades? Sim, enfrentou. Todos nós enfrentamos dificuldade dia após dia, mas nós temos que saber quem é que está no controle na nossa vida. Onde está edificada a nossa casa? Você já parou para se perguntar? Onde está edificada a tua casa? Será que a tua casa está edificada na rocha ou está edificada na areia? Na areia você corre o risco de todo o tempo ela desmoronar. Mas quando está na rocha, e essa rocha eu não estou falando que você tem que fazer da casa física, mas sim a tua casa, o teu relacionamento espiritual com Deus, com a tua família. Existem muitas famílias de propaganda, de comercial de margarina, mostram que são totalmente bonitas, mas quando você entra no meio, você vê que não tem nada legal. Você olha, não é uma família edificada na rocha. É uma família que vive de aparência. E isso não agrada a Deus. Viver de aparência não agrada a Deus. Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque você está vivendo de aparência? Porque você não está cumprindo com o teu propósito? Porque você não está sendo fiel com Deus? Edifique tua casa, edifique teu coração nessa rocha que é Cristo. Só Ele tem esse alicerce sólido. Não é dinheiro, não é poder, não é posição, não é conhecimento que vai trazer uma família solidificada sobre a rocha. O que vai trazer uma família firme na rocha é o teu relacionamento com Deus. É dessa forma que você tem que viver. Eu quero concluir nesse momento dizendo que Satanás, ele tentou destruir Jó, mas esse saiu da crise mais fortalecido. Talvez você está enfrentando essa crise, talvez a tua família está sendo edificada sobre a areia, mas busque no Senhor. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele é o tentador, sim, ele é o pai da mentira, ele vai usar o seu arsenal para tentar te tirar o teu foco. Mas busque no Senhor que Ele entra com a providência miraculosa, divina, né? Hoje Deus pode fazer também um milagre na sua vida. Ele pode fazer um milagre na sua família. Se você está vivendo uma crise, mas confia em Deus, então descansa. Deixe de murmurar, deixe de reclamar, ao contrário, ore. Entregue a tua vida ao Senhor, entregue teu caminho. A palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Por que você está lutando sozinho? Lance sobre ele toda a tua ansiedade. Ele pode curar as suas enfermidades, ele pode abençoar o seu casamento, ele pode reconciliar você com aqueles que fizeram você sofrer, ou ainda farão você sofrer, mas ele pode trazer paz. Hoje é dia de restauração para o seu lar. Se você buscar, agora é o tempo. E o tempo se chama hoje, de trazer um avivamento na tua casa, na tua família. Só se você não quiser. Se você não quiser lutar, você não luta. Mas se você quiser, você pode vencer todos os conflitos que o mundo traz e coloca na tua casa. Resista. A palavra de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir essa base fraca da areia, edificando a tua vida em Jesus Cristo. Só Ele pode transformar. Ore comigo agora. Entregue a tua vida ao Senhor. Peça para que Ele faça, que Ele transforme o teu coração. Peça para que Ele trabalhe nos teus sentimentos. Jesus pode sim. Ele tem todo o poder. Ele é o Criador. Ele é o doador da vida. E Ele não depende de você. Mas você precisa diuturnamente do Senhor. Você precisa 100% do teu Criador para ter uma família bem-aventurada. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu amado Pai, eu creio, Senhor, nessa palavra.
Eu creio que Tu és o nosso único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Tu és o único meio que nos leva ao Pai. Se quisermos ser uma casa edificada sobre a rocha, temos que clamar a Ti. Temos que pedir que o Santo Espírito de Deus trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossos sentimentos, que repreenda todo mal, repreenda o devorador, repreenda toda a potestade, tudo que o maligno tente levantar. Pai, eu oro e abençoo a vida de cada família, de cada familiar que está assistindo essa live, indiferente onde estão, mas Tu conhece o coração, Tu conhece o sentimento de cada um. Senhor, Tu sabe quando eu estou orando por famílias, por quem eu estou orando, Pai. Eu peço que Tu repreenda, Pai, pessoas maldizentes, pessoas que entram nas famílias para roubar, para matar, para destruir. Em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra. O maligno não pode vencer, ele não pode derrotar aquelas pessoas que têm a marca da promessa de Cristo. Aquelas pessoas que foram restauradas, que foram qualificadas por Deus. Eu abençoo, Senhor, a vida de todos os nossos ouvintes. Que o Teu Santo Espírito entre em cada casa e transforme cada coração e cada sentimento. Pois eu oro grato, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Que Deus possa continuar fazendo com que você tenha uma família forte, uma família bem-aventurada no Senhor. E te dê esse final de semana repleto de alegria, de paz, e que você viva confiando nas promessas do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Deus abençoe você e a tua casa. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.